Capítulo 4. O humanismo ou o nascimento da filosofia moderna. Façamos um resumo. Vimos como a filosofia antiga constituiu a base da doutrina da salvação, levando em consideração o cosmos. Para um aluno das escolas estoicas, era evidente que, para ser salvo, para vencer o medo da morte, seria necessário primeiramente esforçar-se para compreender a ordem cósmica, em seguida, fazer tudo para imitá-la e finalmente fundir-se nela, aí encontrar seu lugar e assim alcançar uma forma de eternidade. Examinamos juntos também o modo como a doutrina cristã superou a filosofia grega e como, para conseguir a salvação, um Cristo devia, inicialmente, entrar em contato com o Verbo encarnado na humildade da fé. Em seguida, observar seus mandamentos no plano ético e, por fim, praticar o amor em Deus, ao mesmo tempo que o amor de Deus, para que seus próximos pudessem entrar no reino da vida eterna. O mundo moderno vai nascer com o desmoronamento da cosmologia antiga e com o nascimento de uma extraordinária reavaliação das autoridades religiosas. Esses dois movimentos possuem, se remontarmos à sua raiz, uma origem intelectual comum. Entre parênteses, mesmo que outras causas mais materiais, econômicas e, sobretudo, políticas tenham contribuído para a dupla crise, fecha parênteses. Em menos de um século e meio, uma revolução científica sem precedente na história da humanidade vai acontecer na Europa. Que eu saiba, nenhuma civilização conheceu ruptura tão profunda e tão radical em sua cultura. Para lhe dar algumas referências históricas, essa perturbação moderna se estende do modo geral do período que vai da publicação da obra de Copérnico sobre a revolução dos orbes celestes, 1543, até os princípios matemáticos de Newton, 1887, passando pelos princípios de filosofia de Descartes, 1644, e pela publicação das teses de Galileu, Diálogo sobre os dois principais sistemas de mundo, 1632. Sei perfeitamente que você ainda não conhece todos esses nomes e que não vai ler todas essas obras, pelo menos não de imediato. Mesmo assim, eu as indico para que você saiba que essas 4 datas e esses 4 autores vão marcar a história do pensamento como nenhum antes deles. A partir desses trabalhos, uma nova era nasceu, na qual, sob muitos aspectos, ainda vivemos. Não foi apenas o homem, como se diz às vezes, que perdeu o seu lugar no mundo, mas foi o próprio mundo, pelo menos o cosmos, que formava o quadro fechado e harmonioso da existência humana desde a antiguidade, que se volatilizou pura e simplesmente, deixando os espíritos daquela época num estado de confusão que dificilmente poderíamos imaginar. Ao mesmo tempo em que aniquilava os princípios das cosmologias antigas, afirmando, por exemplo, que o mundo não é acabado, fechado, hierarquizado e ordenado, mas um caos infinito e desprovido de sentido, um campo de forças de objetos que se entrechocam sem qualquer harmonia. A física moderna também fragilizou consideravelmente os princípios da religião cristã. Com efeito, não apenas a ciência reavalia as posições que a Igreja havia imprudentemente fixado a respeito de temas nos quais teria sido preferível que ela não tivesse tocado. A idade da Terra, sua situação em relação ao Sol, a data de nascimento do homem e das espécies animais, etc. Mas, também, em seus fundamentos, ela convida os seres humanos a adotar uma atitude permanente, de dúvida e de espírito crítico bem pouco compatível, sobretudo na época, com o respeito pelas autoridades religiosas. A crença, então, presa ao jugo rígido que a Igreja lhe impunha, vai começar a enfraquecer, de modo que os espíritos mais esclarecidos se encontrarão numa situação especialmente dramática em relação às antigas doutrinas da salvação, que se tornavam cada vez menos críveis. Tornou-se obrigatório hoje em dia falar de crise das referências e, ao mesmo tempo, insinuar que entre os jovens em especial que se dane tudo a polidez e a civilidade, o sentido da história e o interesse pela política, os mínimos conhecimentos sobre literatura, religião, arte. Mas posso lhe dizer que esse pretenso eclipse dos fundamentais, entre aspas, esse suposto declínio em relação aos
entre aspas, bons velhos tempos, é perfumaria, para não dizer brincadeira em relação ao que devem ter sentido os homens dos séculos XVI e XVII diante da reavaliação ou simplesmente da ruína de estratégias de salvação que tinham provocado seu valor durante séculos. Desorientados no sentido literal do termo, os humanos devem ter se preparado para encontrar por si mesmos e talvez em si mesmos. Eis porque falamos de humanismo, entre aspas, para designar esse período em que o homem se encontra só, privado do socorro do cosmos e de Deus. As novas referências, sem as quais é impossível aprender a viver livremente e sem temor. Para se conceber plenamente o abismo em que se abre então, é necessário que você se ponha na pele de um ser que toma consciência do fato de que as descobertas científicas mais recentes e mais confiáveis invalidam a ideia de que o cosmos é harmonioso, justo e bom, e que, consequentemente, será impossível daí em diante tomá-lo como modelo no plano ético. E, além disso, para aumentar a dificuldade, a crença em Deus, que poderia lhe servir de tábua de salvação, faz água por todos os lados. Se considerarmos os três grandes eixos que estruturam o questionamento filosófico, será necessário retomar completamente com esforços renovados a questão da teoria, da ética e assim como a da salvação. De modo geral, é assim que o problema se apresenta depois do desmoronamento do cosmos, da dúvida lançada sobre a religiosidade. No plano teórico, como pensar o mundo, como compreendê-lo, mesmo simplesmente para poder se situar nele. Se ele não é mais acabado, ordenado e harmonioso, mas caótico como nos ensinam os novos físicos. Um dos maiores historiadores da ciência, Alexandre Coiré, descreveu tão bem essa revolução científica dos séculos XVI e XVII, que sugiro que você mesmo leia. Segundo ele, ela está simplesmente na origem da, diz ele, destruição da ideia de cosmos, da destruição do mundo concebido como um todo acabado e bem ordenado, no qual a estrutura espacial encarnava a hierarquia dos valores e de perfeição, da substituição deste por um universo indefinido, mesmo infinito, não comportando mais nenhuma hierarquia natural e unido apenas pela identidade das leis que o regem em todas as suas partes, assim como pela de seus componentes últimos, situados todos no mesmo nível ontológico. Isso agora está esquecido, mas os espíritos da época foram literalmente perturbados pela emergência dessa nova visão do mundo. Como dizem os célebres versos de John Donne, que escreveu em 1611, depois de ter tomado conhecimento dos princípios da Revolução Copérnica. Diz ele: a nova filosofia torna tudo incerto. O elemento do fogo está completamente extinto. O sol se perdeu e a terra, e ninguém hoje pode mais nos dizer onde encontrá-la. Tudo está em pedaços, toda coerência desaparecida, nenhuma relação justa, nada se ajusta mais. Nada se ajusta mais, entre aspas. Nem o mundo consigo mesmo, nem a harmonia do cosmos, nem os humanos com o mundo numa visão moral natural. É verdade, não temos mais ideia da angústia que se apoderou dos homens do Renascimento, quando começaram a pressentir que o mundo não era mais um casulo, nem uma casa, que ele não era mais habitável. No plano ético, a revolução teórica possui um efeito tão evidente quanto devastador. Não tendo o universo mais nada de um cosmos, fica impossível considerá-lo um modelo a ser imitado no plano moral. Mas se, além disso, o próprio cristianismo vacila em suas bases, se a obediência a Deus não é mais indiscutível, onde procurar os princípios de uma nova concepção das relações entre homens, um novo fundamento da vida comum? Esclarecendo, será necessário compreender de A a Z a reforma da moral que tinha servido de modelo durante séculos, apenas isso. Quanto à doutrina da salvação, é inútil insistir. Você vê que, pelas mesmas razões, a dos antigos, bem como a dos cristãos, não é mais fiável para espíritos esclarecidos, pelo menos tal como elas eram, sem reformulação. Talvez você possa avaliar melhor agora os desafios que a filosofia moderna teve de enfrentar nesses três planos. Eles apresentavam dificuldade e amplitude jamais vistas, e, contudo,
tanto mais urgentes quanto como indica o poema de Donne. A humanidade jamais havia estado, ao mesmo tempo, tão perturbada e desprovida nos planos intelectual, moral e espiritual. Como você vai ver, a grandeza da filosofia moderna está à altura desses desafios. Comecemos para tentá-la entendê-la pela primeira esfera, a da teoria.